meu sol da justiça. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. Livro de Oséias, capítulo de número 4. Oséias capítulo número 2, desculpem, Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15. Estamos felizes por tê-lo aqui conosco para celebrar o Senhor nesta noite. Oséias capítulo 2, versículo 14. Muda essa tradução para mim. Põe a tradução corrigida, exatamente essa aí. Não, põe a corrigida para mim. Revista corrigida. TRC. Vai sair aí? Isso, eu gosto muito dessa versão. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. Diga, vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Você pode estar assentado. Nós estamos no último dia da nossa campanha Portas Abertas. No primeiro dia, nós fomos ministrados pelo apóstolo Robertson sobre como proteger as nossas colheitas, maturidade para proteger a nossa colheita. Ontem fomos ministrados pelo pastor Valdenê uma palavra de alinhamento. Nós saímos daqui tudo torto, né? Tanta pancada. Maturidade para não perder o alvo. Para não perder o alvo. E hoje eu quero falar a vocês sobre maturidade no vale dos problemas. Diga, maturidade no vale dos problemas. Deixa eu falar uma coisa para você. Porta travada dá trabalho para abrir, sim ou não? Tem algumas coisas que me irritam muito. Uma das coisas que me irrita muito é porta trancada. É eu chegar e ficar do lado de fora. Lá em casa a gente tem umas 4, 5 chaves, para não correr o risco da gente ficar do lado de fora. Então assim, a chave da frente é uma chave, a chave de trás é outra chave, da chave de trás nós temos 2 chaves, e a gente ainda tem, né, não posso ficar falando aqui, mas a gente ainda tem nossos segredos para entrar se a gente ficar do lado de fora. Todo mundo deve ter os seus. Porque porta travada não é algo simples de abrir. Dependendo da trava que está na porta, você vai ter muita dificuldade, sim ou não? E nós precisamos entender
que existem portas que se abrirão com muita facilidade. Existem portas que Deus vai desatar assim, de uma forma muito tranquila. Mas existem portas que o chaveiro do céu vai ter que descer. E nem é São Pedro, tá, gente? Que diz que São Pedro é o porteiro do céu. Nem é São Pedro. E existem portas que o próprio Deus vai ter que descer para abrir. Mas eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que independente da porta, se é fácil, se é média, se é difícil, se é impossível, o meu Deus vai abrir todas as portas. Aleluia. Nós precisamos entender que ter porta aberta não é estar isento de problemas. E aí nós vemos um texto que o profeta está recebendo uma palavra profética e dizendo: vamos transformar, eu vou transformar, Deus falando, eu vou transformar o vale de Acor em uma porta de esperança. E daqui a pouco eu vou falar para você sobre o vale de Acor. Mas antes eu quero que você preste atenção no versículo de número 14, porque o versículo de número 14, ele tem uma coisa interessante. Volta lá no 14 para a gente. O 14 fala algo que talvez eu não gostaria. Ele fala assim: portanto, eis que eu a atrairei. Aqui ele está falando do povo de Israel, aqui ele está falando do povo de Deus, porque Oséias, ele traça um paralelo entre Deus, o marido, e o povo de Israel, a esposa. Certo? Se você ler o livro de Oséias, você vai ver que o livro de Oséias traça esse paralelo. E ele fala assim: eis que eu a atrairei, quer dizer, atrairei a minha esposa que errou, a minha esposa que pecou, para o deserto, e lhe falarei ao coração. Eu acredito que quando você casou, você que é casado, se você tivesse virado para sua esposa e falado assim: amor, vamos comigo. Ah, vamos morar aonde? No deserto. Eu acredito que você não ia, não. Embora, né, as mulheres têm hora que elas são bobonas demais, né? Hoje em dia elas estão empoderadas, elas não fazem mais isso, mas antigamente as mulheres falavam assim: contigo eu moro até debaixo da ponte. Hoje em dia, pergunta essas meninas solteiras aí, se elas morariam embaixo da ponte aí, com esses rapazes aí, certo? Que tal, hein, Luísa? Moraria aí embaixo da ponte? Letícia está aí? Certo? Letícia está lá embaixo, né? Está dando aula lá, certo? Será que moraria, Eric, debaixo da ponte? Agora pensa, chamar para ir para o deserto. Onde é que nós vamos? Ó, eu tenho um segredo para te falar. Eu vou falar ao teu coração. Aonde? No deserto. O que tem no deserto? Nada. E crente, Deus muitas vezes quer nos levar para o deserto. Vou ter que dar uma nota de 50 ali para o Gilmar, porque foi o único que disse aleluia. Ninguém disse aleluia. Porque, infelizmente, muitas vezes ninguém quer ir para o deserto. E por que que Deus nos leva para o deserto? Primeiro, para falar conosco em um lugar separado. Existem coisas que Deus quer ministrar ao nosso coração, que Ele não ministra no meio de muita gente. Existem coisas que Deus quer ministrar ao seu coração, que Ele não vai ministrar no meio da tua família, que vão ser verdades espirituais, que Ele quer dizer só para você. Vamos voltar para a questão do relacionamento entre casal.
Vamos pegar lá do tempo que você namorava. Ou você que está namorando. Você está no meio do povo. E aí de repente você puxa a menina lá para o cantinho. E fala só no ouvido dela. Você só não pode fazer igual o Vitor e a Dani, entendeu? Quem conhece já riu. A Dani leva o Vitor e nem é para o deserto, entendeu? A Dani conversando com o Vitor no telefone fala: Vitor, eu te amo. Ele fala: amém. Crente demais o menino. Mas às vezes, gente, Deus quer ministrar ao seu coração segredinhos do céu. Segredinhos que no meio da multidão ficam perdidos. Na multidão de informação, na multidão de frases, na multidão de palavras, Deus te leva para o deserto para te dar um norte que só Ele pode te dar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não divide a atenção dele com ninguém quando Ele quer falar contigo. Quando Ele quer falar com Moisés, o que Ele fez com Moisés? Levou para onde? Para o deserto. Para o deserto. Onde é que Moisés ouviu a voz de Deus a primeira vez? No Monte Horebe, certo? E onde é que o Monte Horebe fica? No deserto. É chamado deserto do Sinai. Quando Deus quis falar com Elias, Ele levou Elias para onde? Para o mesmo monte. Aonde fica? No deserto. Quando Jesus quis falar com Deus, Ele foi para onde? Para o deserto. Mesmo que o deserto seja um lugar de tentações e provas, ainda é o melhor lugar para se ouvir Deus sem interferência. E às vezes você está passando um deserto desse. O segundo motivo pelo qual Deus nos leva para o deserto é porque Ele quer manifestar em nós a sua glória e o seu favor. O deserto foi o lugar da maior provisão de Deus para o povo de Israel. Onde é que jorrou a água da rocha? Não, você não entendeu, vou perguntar de novo. Onde é que jorrou a água da rocha? Onde é que caiu o maná? Onde é que as codornizes vieram na altura da mão de uma criança? Onde é que as águas amargas se tornaram doces? Onde é que o rosto de Moisés brilhou? Se você está no deserto, dá glória a Deus, porque é no deserto que Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. As portas vão começar a abrir na tua vida, a partir do momento que você entender que não precisa estar fora do deserto para a manifestação da glória de Deus. Ele começa a manifestar a glória dele no deserto. O deserto é o lugar onde Deus costuma enviar anjo para servir a gente. Que loucura isso, né? Mas você vê Elias no deserto, fugindo da morte. E você vai ver Elias sendo alimentado por quem? Por anjos. Aí o anjo desceu e a Bíblia diz que ele colocou pão e carne. Picanha. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Se foi Deus que te levou para o deserto, pode ter certeza que tem picanha para você no deserto e nem precisa fazer o L. Pronto, falei. E vocês nem podem dizer que eu consumi minha primeira heresia. Porque Deus manda picanha no deserto e não precisa fazer o L. Certo? Gente, a manifestação
da glória de Deus independe do lugar. Mas no deserto, onde falta tudo, é que a glória de Deus, quando vem, ela marca a nossa história. Você entende isso? É no deserto onde nós desenvolvemos a nossa maturidade, para que não fiquemos no deserto. E aí eu tenho uma má notícia para você: nem todos saem do deserto. Alguns morrem por lá. Ah, por quê? Porque começou a luta, começou a prova, começou o deserto, e naquele momento de deserto, ao invés de receber a glória de Deus, ao invés de glorificar a Ele pelos milagres, começa a murmurar e sentir saudade do Egito. Ah, Deus não faz nada por mim. Começa a passar prova na igreja, Deus não faz nada por mim. Começa a passar prova no casamento, Deus não faz nada por mim. Começa a passar prova na empresa onde trabalha, ou na escola, Deus não faz nada por mim. Deixa eu falar uma coisa para você: murmurador não atravessa o Jordão, murmurador fica no deserto. Entenda uma coisa: não adianta você sair do Egito para morrer no deserto. Pastor, eu sou salvo, eu já aceitei Jesus, eu saí do Egito, amém. Eu atravessei o Mar Vermelho, glória a Jesus. Mas se murmurar, não sai do deserto, morre lá. E é muito triste. Ainda te digo mais: muitos filhos entraram na terra prometida, mas muitos pais murmuraram no deserto e ficaram. Às vezes aquela terra prometida do teu filho era para você desfrutar com ele, e você não desfruta, porque você reclama, porque você murmura. Fiz a campanha Portas Abertas, nada, não abriu porta nenhuma. Não vai abrir mesmo não. Você está murmurando no deserto. Esse ano será um ano de muita prova. Aleluia. Por quê? Porque quem é provado no deserto vê a manifestação da glória de Deus ali mesmo. Aleluia. Antes da terra prometida vem a manifestação da glória. A gente costuma dizer muito: antes da terra prometida vem o deserto, antes da terra prometida vem a manifestação da glória e os ensinamentos. Eu estava lá na Bélgica e quando eu estava no campo missionário, e, irmão, pensa na prova. Tinha umas provas brabas lá. Porque às vezes as pessoas pensam que você ir para o campo missionário na Europa, né? Aquele negócio tal, glamuroso. Gente, campo missionário é campo missionário. Em qualquer lugar. Certo? E aí, um dia eu estava muito angustiado. Muito angustiado. E eu tinha em casa, a minha casa, as cozinhas lá, eu morava num apartamento de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Um flatzinho. Lá, as famílias mais pobres moram em apartamento, e as mais abastadas moram em casas. E eu morava no bairro mais pobre da Bélgica, que é o bairro de Anderlecht. E eu tinha... A cozinha era mobiliada, porque as cozinhas lá são mobiliadas. Mas o meu quarto tinha um colchão, uma TV preta e branca e um aparelho de DVD.
Pastor, e a sua sala? Não tinha nada. Não tinha nada na sala. Depois a gente foi conseguindo algumas outras coisas. Mas nessa época eu só tinha isso. E o único DVD evangélico que eu tinha, porque lá não vende DVD pirata, eu levei uns DVD aqui do Brasil, né? Não vou dizer que é pirata, né, gente? Por favor. Estou falando que lá não vende. Certo? Não me atrapalha, não. E eu levei, o único DVD que eu tinha era o DVD do Lázaro, do irmão Lázaro. Irmão, e eu não entendia nada de francês, então ligar a TV para assistir aqueles programas francês, nada a ver. Então eu dormia e para fazer companhia, a Raquel ainda não estava lá, então para me fazer companhia eu colocava o DVD do Lázaro. E eu passava a noite toda ouvindo. Eu decorei aquelas músicas tudo. Pensem em Jesus quando acordar, peça a Ele para te proteger, tudo. E um dia eu estava muito angustiado. E eu coloquei o DVD do Lázaro e apaguei, dormi. E demônio aparecendo dentro da minha casa, negócio pesado. E aí eu acordei. E eu acordei no meio do testemunho do Lázaro. Quem já ouviu o testemunho do irmão Lázaro aqui? E estava naquela parte que ele falava o texto de Deuteronômio. E eu te levei para o deserto, para que você aprenda, para que quando você entre na terra prometida, você não se esqueça que eu te fiz andar no deserto por 40 anos, e não te faltou comida para comer, roupa para vestir e calçado para você calçar. Não se envelheceram as suas roupas e nem se gastaram os teus sapatos. Você já parou para pensar no milagre, nesse milagre específico no deserto? A criança com 3 anos de idade, a tia estava falando ontem que foi vestir uma roupa no Levi, já não serve mais, 4 meses já perdeu. Você consegue imaginar que uma criança de 4 anos de idade, chegou no deserto com 4 anos de idade, saiu de lá com quantos anos? 44. E à medida que ela foi crescendo, o calçado foi crescendo junto com ela. Você consegue imaginar isso? O nível desse milagre? A manifestação da glória de Deus no teu deserto vai ser num nível sobrenatural. Aleluia! Oh, meu Deus! O que mais que nós temos aqui? Olha só, o deserto, ele é o lugar de devolução da honra. Diga, deserto é lugar de devolução de honra. Vamos falar sério, quando a gente entra no deserto, a gente é muito humilhado, sim ou não? Sim. Você não é crente? Como é que você, crente, fica andando nesses carros endemoniados? Falei para o Antônio hoje, falei, meu carro está realmente na hora de trocar. Porque ele teve que ir hoje lá e pegar um arame e fazer um remendo no lugar lá. Eu falei, meu carro está na hora de trocar, porque crente não anda em carro endemoniado. O que é carro endemoniado, gente? Carro endemoniado, ele tem 2 características. Primeiro, ele só anda amarrado. É 1 quilo de arame amarrando tudo quanto é coisa. Segunda característica do carro endemoniado é quando você dá na chave, ele fala assim, não pego. A luta. Porque o carro ovelha é aquele carro que... Ontem, gente, eu andei numa Tracker. 0. Meu sobrinho pegou uma Tracker 0 para fazer Uber, porque um dos carros estava fazendo motor. E ele pegou uma Tracker 0 para fazer Uber. Meu amigo,
Aí eu entrei no carro. Aquele carro ali tem a cara do pastor Kleber. Ele é a cara da Elsamar, gente. Elsamar, Tracker, pastor Kleber é igual a Globo, tudo a ver. Tracker e você, tudo a ver. Certo? Entendeu? Rapaz, o carro é ovelha demais. Porque você dá na chave dele assim, ó. Nem tem chave, é um botãozinho assim. Porque a chave é só um sensor, né? Aí você aperta o botãozinho e o carro faz assim. Ovelha demais, gente. Não dá um berro. Entendeu? Aí você está com o teu carro todo remendado. Aí o irmão chega e fala assim: você não é crente? Por que desse carro? Sabe orar não? E você é humilhado na família, e você é humilhado no emprego, você é humilhado de tudo quanto é forma, sim ou não? Você já viveu isso? Essa humilhação? Quando uma empresa fecha, quando um negócio fale, é ou não é, gente? Quando um casamento acaba, quando uma pessoa está doente, e você ora, e Jesus não cura. Aí vem a humilhação. Só que eu vou dizer para você, deserto é lugar de devolução da honra. Olha o povo de Israel, no deserto eles foram reconhecidos como povo de Deus. Quando os milagres começarem na tua vida, você crê nisso? Então recebe essa palavra profética. Quando os milagres começarem na tua vida, as pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, esse cidadão, ele é homem, ele é mulher de Deus, porque as coisas que acontecem na vida dele são grandes e espetaculares. Milagres! Eu falei para vocês que lá na Bélgica era terrível, né? Aí, eu resolvo casar. Se dois passando dificuldade, se um passando dificuldade já era difícil, imagina dois. Eu não sei quem era mais doido, eu de casar, a Raquel de casar comigo, ou meu pai de assinar a procuração para casar. Para a gente casar. E aí nós casamos por procuração. Vocês devem saber a história. Quem não sabe aí, depois a gente conta. E a Raquel sai. Pastor Ronaldo vem. E ele busca a Raquel. E ele leva a Raquel. E eu com dinheiro contadinho, peço uma carona para o irmão. E o irmão me leva de Bruxelas a Paris, porque eu queria passar a lua de mel em Paris. Porque tem uma coisa que o Esdras falou e que eu já vivi isso. Para você conhecer o mundo, ou você é milionário ou você é missionário. Eu era missionário. E eu vou para Paris com o dinheiro de ficar uns 4 dias em Paris. O carro foi lá, pegou o pastor Ronaldo e voltou. E lá em casa não tinha nada. Você consegue entender uma loucura dessa? Eu pego o dinheiro, tipo assim, vivo o luxo, padeço o bucho. Entendeu? Eu pego o dinheiro, vou para Paris, reservo um hotel em Saint-Denis, que é um bairro bem próximo do centro. Levo a Raquel para visitar o Museu do Louvre, a Torre Eiffel. Mal sabia a Raquel. Não tinha dinheiro, não tinha nada em casa. A gente ia viver de amor. Só que deserto é lugar de devolução da honra. Pegamos o ônibus para voltar de Paris para Bruxelas. A distância de Paris para Bruxelas é como daqui a Goiânia.
E pegamos o ônibus para voltar. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando nós chegamos em casa, uma das famílias mais pobres da nossa igreja, que o marido estava desempregado e só a mulher estava trabalhando, os 2 filhos desempregados, tinha feito uma compra que dava para quase 60 dias, com tudo que você pensar. Porque se preciso for, no deserto, Deus envia os passarinhos para manifestar a glória dele na tua vida. Sabe o que mais? A Raquel levou daqui do Brasil para vender lá aquelas havaianas enfeitadas. Vocês lembram? Minha mãe, né, que mandou, né? Tinha quantas? Umas 10? Umas 15 havaianas enfeitadas. Gente, havaiana aqui no Brasil já é caro, né? Você não tem ideia do valor da havaiana na Bélgica. Sabe quanto custava na época uma havaiana comum na Bélgica? Comum, sem nada, sem aqueles enfeites daquela época. 40 euros. O equivalente hoje a quase 200 reais. Nós passamos quase 2 meses vivendo de havaiana. As legítimas. Faço até merchan. Sabe por quê, querido? Porque Deus te honra no deserto. Aleluia! O que mais que acontece no deserto? No deserto, Deus te devolve uma vida de adoração. Você sabe qual é a melhor coisa para um crente voltar a orar? Você vai falar assim: deserto. Destrava a boca, crente. Melhor coisa para o crente voltar a orar é o deserto. Melhor coisa para o crente voltar a adorar é o deserto. Deus quer devolver para você uma vida de adoração, uma vida de contrição. Ele te ama. O texto é muito bonito. Põe ele de novo ali, o texto para mim. O texto é muito lindo. O texto fala assim: eu te atrairei ao deserto. Querido, Deus te ama tanto que para ter de volta a tua atenção, Ele vai ter, nem que Ele precise te levar de volta para o deserto. Mais uma coisa no deserto. No deserto, eu aprendo a ofertar. Muitos de nós colocamos na mente que oferta é para os tempos de sobra, mas oferta é para os tempos de escassez. Quando o povo estava no deserto, Deus fala para o povo: construam para mim um tabernáculo. Façam uma oferta para mim. Sabe por quê? Porque é no deserto que você desenvolve o valor da gratidão. Eu nunca fui grato por ter uma havaiana, mas no deserto eu agradeci por existirem havaianas. Você consegue entender isso? E Deus levanta pessoas para cuidar de você.
Eu profetizo na tua vida que Deus vai levantar pessoas certas que vão te abençoar. Não em cima de um evangeliquez, mas em cima de algo que é profético na minha vida. Eu fui fazer um cachê no Modeladas de 2020, né? 2020 eu fui fazer um cachê no Modeladas. Modeladas é o congresso de mulheres da Comunidade das Nações. E eu fui contratado, eles colocaram um piano muito lindo no hall de entrada. E eu fui contratado para tocar o piano quando as mulheres estivessem saindo do auditório e quando elas estivessem entrando. Servicinho bom, gente. Cachê alto, cachê bom. E aí quando estava meia hora antes delas saírem, eu começava a tocar. E toquei. Aí parou a galera, parou lá. Carlinhos Félix, Júnior Negueb, a Aline, pararam lá para poder cantar, comigo tocando e tal. E a gente estava passando uma situação financeira assim bem apertada, eu e a Raquel. E aquele cachê veio para nos abençoar. Mas quando eu estava lá tocando, em um dos dias, eu toquei todos os dias, chegou uma senhora e levou água para mim, que trabalhava no evento. Ela levou água para mim. E daqui a pouco ela perguntou assim, ela voltou de novo e falou assim: você já almoçou? Eu falei: ainda não. Falou: tá, então vamos ali que você vai almoçar. Eu fui almoçar. E aí à tarde ela levou água para mim de novo. E aí daqui a pouco ela me chamou para lanchar, lá num lounge que eles tinham lá, cheio de coisa, tá? Eu fiquei curioso. Falei assim: minha senhora, irmã, ela é crente, eu falei: irmã, muito obrigado, tal, mas alguém mandou você fazer isso? E ela falou assim: mandou, Deus mandou. Eu olhei para ela, ela falou assim: no momento em que eu te vi, o Espírito Santo falou para mim: cuide do meu filho, como as aves cuidaram de Elias no deserto. Aí eu desabei, né? Sabe por quê? Porque no deserto, quando você se dispõe a fazer algo para o Senhor, Ele restaura a tua honra e cuida de você. Aleluia. Agora o versículo 15, ele fala do vale de Acor. Põe para mim, por favor, o versículo 15. Oséias 2,15. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta da esperança. Ou transformarei o vale de Acor em porta de esperança. Alguém aí já ouviu falar do vale de Acor? Quem já ouviu falar do vale de Acor? Deixa eu ver. Pouca gente. O vale de Acor, ele é onde Acã, quem foi Acã? Acã foi um israelita que em rebeldia a Deus praticou o pecado de roubo. E o povo perdeu a batalha junto à cidade de Ai, porque Acã tinha pecado. E Deus, ele fala para Josué que era para tirar o anátema, quer dizer, tirar o infiel, tirar o pecador do meio do arraial e apedrejá-lo, ele e sua família. E eles levam Acã para um vale, junto com a sua família, e ali ele é apedrejado. E a partir do momento que ele é apedrejado, aquele vale passa a se chamar Vale de Acor, que é Vale dos Problemas. Aquele lugar ficou amaldiçoado, ele ficou marcado, e todos que passavam por ali apontavam para o problema, apontavam para o pecado de Acã. E aí Deus leva Oséias a declarar uma palavra. O vale de Acor existe até hoje.
O vale de Acor, ele está ao sul de Jericó. Quando você vai chegando em Israel, você passa pelo vale de Acor. E Deus libera uma palavra para Oséias: vou transformar o vale de Acor em porta de esperança. Acor é um memorial, mas agora não mais de ira, não mais de maldade, não mais de morte, mas um memorial de esperança. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos vocês já tiveram em algum momento, algum lugar que você olha e te faz mal, porque é vale de Acor na tua vida. Sabe o que Deus quer dizer para você hoje? Que o lugar onde você lembrava como a fonte de problemas, você vai entender ele como porta de esperança, como retomada, como um novo ciclo. Por quê? Porque o próprio Deus, em sua misericórdia, trata Acor como um lugar de conserto para o povo. Ele fala: vou pegar todo mundo, vou passar pelo vale de Acor, mas não será mais um vale de problema, um vale de dificuldade, e sim um vale de esperança. Aleluia. Situações, problema, queridos, são momentos de conserto com Deus. Você entende isso? Situações, problema, são momentos de conserto com Deus. Quantos de nós, numa situação, problema, paramos, conversamos com Deus, zeramos o nosso relacionamento e a partir dali, Deus desata um novo tempo na nossa vida. Acor é um estado de espírito que pode ser convertido. Em Acor, você pode decidir se você quer ter em você o espírito de Acã ou o espírito de Josué. Pastor, qual é o espírito de Acã? O que rouba, o que desobedece, o que peca, o que transgride as orientações de Deus. E qual é o espírito de Josué? O que confronta, o que se prostra, o que ora e o que mata tudo aquilo que é instrumento de derrota. Quantos querem ter portas abertas? Você quer ter? Diga: eu preciso matar todo instrumento de derrota na minha vida. Não adianta eu querer destravar portas se o meu coração está cheio de mágoa, de falta de perdão, se eu estou cheio de vícios, se eu estou revoltado, eu odeio aquela pessoa, eu odeio aquela igreja, eu odeio aquele pastor. Meu pai pastoreou uma igreja em Guaraí, no Tocantins. E o pastor, um dos pastores que antecedeu meu pai, ele teve um problema muito sério com uma família. E essa família passou a odiar esse pastor. E ele morava, gente, a 200 metros da igreja. E esse pastor, do dia que ele saiu da igreja, ele nunca mais pisou lá. E anos depois, meu pai é levado a pastorear nessa igreja. E essa igreja era uma igreja emperrada, uma igreja linda, uma igreja bem construída, um terreno enorme, uma igreja linda. Tinha mais cantor por metro quadrado do que crente na igreja.
certo? Se vocês acham que os cantores da El Samar são bons, são abençoados, vocês não têm ideia dessa igreja. Essa igreja tinha mais de 20 cantores, num nível altíssimo. Essa igreja tinha 4 coros. 4, né? Feminino, de criança, o misto e o vocal. 4 coros. Ministério de louvor. Mas essa igreja não crescia de jeito nenhum. E meu pai começou a orar. E um dia ele chamou a matriarca dessa família e falou assim: olha, vocês precisam perdoar o pastor fulano. E ela virou e falou assim: pastor, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não consigo. Quando eu penso nesse homem, as minhas carnes tremem. E aí o meu pai colocou a igreja em oração. E todo dia, 5 horas da madrugada, nós íamos orar. Essa igreja era dividida em 2 lados. A cidade de Guaraí era dividida em 2 partes. A parte de baixo não se relacionava com a parte de cima da igreja. Era um inferno, gente. E tudo gente próspera, tudo gente bem sucedida, e a igreja não rompia. Porque prosperidade, queridos, financeira, não quer dizer que você está na presença de Deus, não, amém? Você entende isso? E aí o meu pai, após 30 dias, ele trouxe uma palavra de perdão à igreja. E ele colocou a igreja para orar, num culto de Santa Ceia. E quando a igreja estava orando, ele saiu. E ele foi lá na casa do pastor. E ele já tinha ido lá conversado com o pastor. E ele foi lá e trouxe o pastor. E quando a igreja levantou, o pastor estava em cima do púlpito. E o pastor Paulo chamou aquela igreja ao concerto. E aquela mulher foi a primeira que saiu correndo do lugar dela. Subiu o púlpito, se lançou ao pescoço daquele pastor e chorou com ele, e teve uma palavra de perdão com ele, e atrás dela veio uma fila enorme de mais de 50 pessoas, machucados e feridos com aquele homem de Deus. A partir daquele momento, aquela igreja não foi mais a mesma. Deus elevou aquela igreja a um nível de crescimento, que, para vocês terem ideia, quando o pastor Paulo foi transferido, só adolescentes entre 12 e 15 anos, nós éramos 60. Sabe por quê? Porque aquela igreja estava aprisionada no vale de Acor. Se coloque de pé. Eu não sei qual é o Acor da sua vida. Eu não sei o que te aprisionou. Eu não sei se foi um trauma com alguém da sua família. Eu não sei se foi com o seu líder, não sei se foi com o seu pastor. Eu não sei se é um vício que você não consegue largar. Ah, pastor, eu não consigo largar a bebida. Eu não consigo largar o cigarro. Eu não consigo largar a pornografia. Eu não consigo largar a prostituição. Eu não consigo largar a mentira. Eu não consigo largar a fofoca. Eu não sei se o que te amarrou no vale de Acor foi alguma luta que você não venceu. Porque, ei, deixa eu te falar uma coisa. Existem batalhas que nós não vamos vencer. Pastor, você vem para a campanha Portas Abertas para dizer para mim que vai ter batalha que eu não vou vencer? Sim, vai ter. Quem já perdeu parente que você orou e Jesus levou?
Está entendendo? E aí às vezes aquilo te amarra e te leva a um nível de revolta que você não consegue mais avançar. Por quê? Porque você ficou preso no vale de Acor, do trauma que te causou aquilo ali. O Espírito Santo está aqui hoje para transformar o teu vale de Acor em porta de esperança. O Espírito está aqui hoje para transformar o teu vale de Acor em porta de esperança. Eu quero convidar os pastores aqui à frente. Deus está aqui para transformar o vale de Acor em porta de esperança. Aleluia. Pode ficar metade de um lado e metade do outro. Nós vamos orar por você nessa noite. Por todos vocês. Então você pode sair do seu lugar e vindo. E nós vamos estar orando por cada um de vocês. Se você sentir da parte de Deus, de ter uma palavra de compartilhamento com alguns dos pastores que estão aqui nesse momento, para falar um pouquinho do teu vale de Acor, daquilo que te aprisiona, do teu grande problema, amém. Se você não quiser, amém, é você e Deus. Por quê? Porque Deus fala conosco no deserto. E nós só estamos aqui como representantes de Deus na tua vida. Mas nós não queremos que você fique preso no vale de Acor. Não queremos que você morra como Acã e sua família no vale de Acor, mas queremos que você tome posse da palavra profética que Deus liberou para o profeta Oséias, que o vale de Acor será transformado em porta de esperança.